Boa noite a todos. A gente está aqui nessa noite, aqui no espaço da Livance e num evento, numa oportunidade da gente comemorar o Dia da Mulher, o mês da mulher, né, março, e trouxemos aqui profissionais do segmento da saúde com o intuito de trocar experiências e impressões dos desafios, das oportunidades para as mulheres dentro do segmento. Então eu gostaria de apresentá-las e pedir a cada uma que faça um breve resumo das suas atuações profissionais, de como chegaram ao momento atual, e depois a gente vai desenvolvendo algumas outras questões para a gente enriquecer esse momento aqui. Samantha, boa noite. Boa noite. Por favor, nos conte um pouquinho da sua trajetória. Eu sou, então, médica otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Eu faço uma especialização atualmente em Data Science, aplicada à saúde pelo Einstein. Eu fui gestora por 5 anos da área cirúrgica da rede de clínicas Dr. Consulta. Atualmente estou atuando como médica no consultório, aqui na Livance, e estou contribuindo para uma Health Tech que está no espaço do Cubo de inovação. Marina, boa noite. Boa noite, gente. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista materno-infantil. Me formei em 2012 pela Faculdade de Saúde Pública da USP e entrei no segmento da área clínica desde a minha formação. Então, eu atuo em atendimentos em consultório desde que eu entrei no mundo profissional mesmo da nutrição e fui segmentando cada vez mais para o segmento. Antes atendia bastante adultos e fui segmentando para atender gestantes, bebês e crianças. Em contrapartida, nesse meio tempo fiz minha pós-graduação, me especializei em nutrição clínica em pediatria e entrei para ser nutricionista clínica do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas. Então, atualmente eu concilio a minha vida de nutrição clínica na UTI pediátrica do Instituto da Criança e atendo também em consultório aqui na Livance já há um bom tempinho e vou conciliando as duas atuações aí na minha profissão. Tereza, por favor, conte-nos a sua trajetória, que também é muito interessante. Sou Tereza, tem uma história mais longa e complexa por trás, mas em resumo, eu sou formada em medicina, mas fiz toda a minha pós-graduação e toda a minha carreira profissional em tecnologia da informação para a área de saúde. Então, hoje eu estou responsável pela TI de 35 hospitais do grupo United Health aqui no Brasil. Cidinha, boa noite. Conte pra gente. Tá, meu nome é Aparecida, né, a princípio, mas ninguém me chama assim até no meu cartão de visita da Cidinha. E eu sou ginecologista obstetra e me frustrei bastante com a área de gineco e de obstetrícia principalmente. E o estresse da profissão me fez buscar novas alternativas aí. Eu encontrei o esporte como uma válvula de escape. E aí depois que eu encontrei o esporte, as coisas começaram a melhorar para o meu lado e eu comecei a me interessar em estudar esporte. Estou fazendo pós-graduação de medicina do esporte, na verdade. E hoje o meu objetivo é cuidar de mulheres que são atletas ou que querem ter uma vida saudável, então eu estou entrando aí nessa área e atendo na Livance já deve fazer 1 ano quase. Sou atleta também, semi-profissional aí, sou patrocinada pela Adidas. Estou participando de um projeto mundial bem bacana que chama Active Against Cancer, que ajuda pessoas no mundo com exercício físico, para ajudar pessoas com câncer, enfim, e é isso. Muito legal. Complementando, eu sou Cristina, sou dentista de formação, cliniquei por 7 anos e depois migrei para a área financeira. Trabalhei mais de 20 anos em meios de pagamento, atendendo empresas, e aí eu criei uma experiência muito significativa
E depois de um MBA em gestão empresarial, eu optei por trazer esse conhecimento, esse olhar para as empresas para a área da saúde, que é uma área independente da formação, que tem pouco embasamento para a gestão do negócio, para entendimento das questões administrativas. E aí, né, trazendo aqui para hoje aqui o tema, nós como mulheres, né, quais são os nossos grandes desafios, quais as barreiras que encontramos no desenvolvimento da carreira, se o fato de ser mulher foi algo que facilitou, dificultou as dificuldades da mulher no segmento da saúde. Bom, eu como médica, assim, eu acho que a experiência com a medicina foi frustrante desde o começo, assim, porque você entra na faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade com uns 20 anos e fui fazer faculdade no interior, que eu fiz a PUC São Paulo, que o campus da PUC é em Sorocaba. E no meu primeiro dia de aula eu já me frustrei, porque o mundo da medicina não é fácil, assim, é muito trote, é um assédio moral, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse passar antes de passar por essa experiência. E aí, de repente, você passa por 6 anos de faculdade e você acha que quando você for se formar e ser uma médica e poder trabalhar, as coisas vão melhorar. E a residência médica, quando eu passei numa boa residência, eu fiquei super feliz. Eu achei que minha vida ia mudar, ia ser maravilhosa. E, na verdade, eu estava me preparando para os piores anos da minha vida, porque os piores anos da minha vida foram os anos da residência. Foram experiências horríveis que eu passei durante os 3 anos, um assédio moral, assim, que não dá para descrever. E viver dentro do mundo do SUS não é fácil. Quem trabalha e quem fez residência sabe o quanto é difícil trabalhar no SUS e o quanto é difícil você... Assim, é a realidade do Brasil sendo escrachada na tua cara diariamente, entendeu? Então, eu fiquei muito frustrada, foi muito difícil todo esse trajeto aí e chegou um momento onde eu não tinha mais muita esperança, assim, de que as coisas iriam melhorar. Quando eu terminei os 3 anos de residência, eu achei que as coisas fossem melhorar porque eu escolhi medicina fetal para fazer durante 1 ano, porque eu achava que a vida de ultrassonografista era fácil e tal. E aí eu entrei na medicina fetal e quando eu me senti segura para ter mão para fazer ultrassom obstétrico, eu vi que eu ganhava R$25 para fazer um ultrassom obstétrico. E eu pagava R$30 para fazer minha unha. Então não faz sentido, né? Eu estudei 6 anos numa faculdade particular boa, que foi difícil de entrar. E aí depois eu passei por 3 anos de residência, que foram os piores anos da minha vida, que eu ganhava R$2.000, não conseguia nem pagar meu aluguel. E eu fui fazer mais 1 ano de pós, de R4, e eu tava ganhando R$30 para fazer um ultrassom. E aí eu falei, não acredito que eu errei de novo, sabe? E eu não sabia mais o que fazer. E o mundo médico é muito difícil. Hoje em dia, a expectativa média de uma mulher médica no Brasil é de 57 anos de idade. É o terceiro mundo ali, sabe? Então, assim, por conta do estresse, do dia a dia. Tá tudo errado. E eu estava muito frustrada com as minhas escolhas. E eu não via mais saída, assim. E eu estava com problemas pessoais e descobri que meu pai estava doente também com câncer. Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer. E qual foi o ponto da troca? Como é que... Então, na verdade, foi chegar ao fundo do poço. Quando você acha que as coisas não podem melhorar, elas sempre podem piorar um pouquinho, né? Quando você acha que elas não podem piorar, elas sempre podem piorar. E quando eu já tinha terminado meu R4... e eu estava super mal, assim, super deprê, frustrada com a minha profissão, eu descobri que o meu pai estava com câncer e eu tenho uma relação super próxima com meu pai, assim, eu super admiro ele, a gente tem uma relação ótima. Eu descobri que ele estava com câncer de estômago e ele estava no estágio, assim, mais grave da doença, assim, estava com infiltração óssea e tudo. E aí eu falei, tá tudo errado, assim, eu não tenho tempo para nada, eu não durmo, eu não como, eu não faço nada direito, minha vida tá um lixo. E eu preciso fazer alguma coisa por mim, então eu comecei a praticar esporte. E foi através do esporte que a minha vida começou a melhorar um pouco. E aí eu vi que eu precisava dormir, que eu precisava comer direito, que eu precisava fazer o que qualquer ser humano precisa, porque o médico tem essa mania de achar que ele é mais forte do que as outras pessoas, ele não é. A médica ainda mais. Sim, você acha que você consegue. Não, eu tô 24, eu faço 36, eu faço 48.
E isso é comum, porque existe uma cultura dentro da medicina que você pode fazer qualquer coisa, sabe? E tudo bem. E aí foi isso, assim, eu cheguei no meu fundo, aí eu vi que eu precisava mudar. Legal. Tereza, quais os grandes desafios, as grandes dificuldades nessa trajetória frente à TI, né? Esse olhar especial para a saúde, mas por este outro ângulo? No meu caso, o meu primeiro desafio fui eu mesma. Né? Que apesar de eu ter tido uma sorte de ter sido criada num ambiente em que não havia diferença nenhuma entre homem e mulher, por outro lado, eu tenho um instinto maternal enorme, né? E o que eu via para o meu futuro era ser mãe. Né? Então, eu sou de uma outra geração, né? Aliás, eu fiquei feliz que eu não sou GO, porque eu estou chegando perto dos 57. Se bem que no meu caso eu acho que o estresse é equivalente. Mas, e me via, assim, o meu futuro era isso, né? Estudava, porque era minha obrigação, mas ninguém nunca falou pra mim: minha filha, você precisa estudar e trabalhar porque você precisa ser independente, porque você precisa ter a sua profissão. Nunca. Né? E pra mim o natural era casar e ter filhos. Né? E foi isso que na hora de prestar vestibular, o que eu vou fazer, 17 anos, eu não fazia ideia, né, do que existe. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gostava muito de entender como funciona o corpo humano, né? Eu tenho também essa coisa de cuidar, ajudar, né? Então medicina era uma opção, né? Eu queria desde pequena ser pediatra, mas eu falava, mas eu quero cuidar dos meus filhos, né? Eu quero ter tempo para cuidar dos meus filhos, né? Ao mesmo tempo, eu gostava muito dessa área de... eu abria a calculadora, eu queria assim, entender como é que funciona o telefone, que discava, né, naquela época. Comprava um equipamento novo, videocassete, eu que lia o manual, instalava e ensinava todo mundo como funciona. Eu sempre fui curiosa, né? Mas ao mesmo tempo eu achava que ficar atrás de, né, uma máquina era uma coisa que não cabia. Eu achava que era uma coisa... Então eu fui fazer fonoaudiologia. Eu achava que era alguma coisa que eu teria autonomia, né? Trabalho meu período, atendo crianças, que é o que eu gosto, né? E fui fazer fonoaudiologia. Tinha um namorado, né, que era da época do colégio, que era o pai dos meus filhos, né? Já estava tudo certo. E aí no terceiro ano da faculdade eu descobri que ele tinha outro. E meu mundo desabou, né? E aí eu parei e disse: agora? E se eu não casar? Né? E se eu casar e for infeliz no casamento, o que eu vou fazer? Né? Era uma coisa que para mim era impensável, né? Para vocês deve ser uma coisa mais próxima, mas para mim era impensável. Para tudo. Parei a faculdade no terceiro ano. Fui fazer cursinho para fazer medicina. Não porque, enfim, eu achasse que eu não poderia na carreira de fono ser uma coisa diferente, mas porque para tudo, né? Foi um trauma mesmo na minha história. Fiz o cursinho, meu pai ficou 1 ano sem falar comigo. Trabalhava para fazer meu cursinho e entrei na faculdade de medicina, me formei médica, fui fazer pediatria. E aí, nos primeiros meses da pediatria, eu vi que eu não sabia lidar com dor, sofrimento, morte. Para mim, aquilo foi uma coisa muito pesada. Eu quase morria junto com as crianças. Eu chorava junto com os pais, né? Tem gente que fala que trabalhar com pediatria é ruim porque é difícil lidar com os pais. Para mim, eu sofria junto com os pais, né? Era uma coisa muito difícil para mim. Mais uma vez, para tudo, né? Eu acho que essa talvez seja uma característica minha, quando eu me encontro numa situação como essa, para tudo e vamos repensar. Comprei um computador e me achei. E na faculdade que eu estudei, tinha uma residência de informática médica, comecei a fazer um estágio e me encontrei de fato. Foi uma forma de unir todas essas coisas que eu gosto, estar perto da assistência,
mas não em contato direto com dor, sofrimento ou morte, né? E a tecnologia da informação, né, eu estava comentando que naquela época estava nascendo a internet, eu falava, gente, isso daqui, no futuro, toda empresa vai ter um website. E desde então venho trabalhando nisso, né? O mundo corporativo, para a mulher, eu tive também no início da minha carreira muita sorte. Eu trabalhava numa empresa em que a meritocracia era independente se você é mulher ou homem, se você trazia um bom resultado para a empresa. Era uma empresa que os sócios eram muito próximos da operação, então todo o interesse em que a empresa fosse bem sucedida era de cada uma das pessoas que trabalhava comigo. Então seu gênero, enfim, não fazia a menor diferença, isso trazia um bom resultado para a empresa. O que é raro, né? No Exatamente, mundo da tecnologia. E tive as dificuldades, assédio uma vez ou outra. Depois, quando você entra no mundo mais de administrador mesmo, você vê que ainda existe muito machismo, né? Um ambiente que infelizmente é ainda dominado pelos homens. E aí eu não estou falando que os homens têm culpa, né, nisso, mas é que é um mundo que sempre foi deles, e eles falam quase que de uma outra forma, né? Eles veem a mulher da mesma forma, na minha geração, da mesma forma que eu vi a mulher em casa para cuidar dos afazeres domésticos. Exatamente, e dos filhos. Então causa até estranheza, né? Mas por que essa mulher está aqui, né? E então tem dificuldades diárias que a gente enfrenta, que a gente tem que se posicionar e a gente tem que ocupar o espaço de e a gente é diferente, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Não acho que é todo mundo igual, né? Eu acho que mulheres são diferentes de homem, só que isso não é ruim, isso é bom, né? Então a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças e trazer a riqueza. Unir as diferenças, né, para algo melhor, né? Exatamente. Né? Muito bem. Marina. Bom, acho que minha trajetória é um pouquinho mais curta, mas eu acho que nós mulheres, assim, né, a nossa trajetória vai começar a partir do momento que a gente precisa escolher nossa profissão, né? Até pelo que você passou de mudança e de faculdade. Eu me lembro quando eu precisei escolher a minha profissão, que eu me vi ali com 17 anos, e nossa geração, enfim, já é totalmente normal você procurar uma profissão, você trilha o seu caminho mesmo para o mundo profissional, mas apesar de eu ter muita vontade de ter uma família e tudo mais, eu ainda tenho muito isso em mim, então eu tento realmente aliar a parte profissional com uma futura família. Mas, enfim, eu acho que esse momento de escolha de profissão, atualmente já está mais tranquilo, mas eu acho que é muito difícil, pelo menos para mim foi muito difícil, né? Eu gostava muito da área da saúde, biológicas, então pensei em fazer medicina, mas exatamente como você, eu falei, não, medicina é uma vida muito dedicada à profissão, carga horária. Os pais de uma grande amiga minha eram médicos, são médicos, e eu via a rotina deles, né? Então eu falava, não, eu não quero essa carga horária tão intensa. E acabei escolhendo nutrição. Eu também fiz um ano de cursinho, até para amadurecer um pouco, né, a ideia da profissão. E passei na faculdade, foram 5 anos de faculdade. Na minha profissão, a maioria são mulheres, né, no mundo da nutrição. Então, machismo, esse tipo de dificuldade, problema, sinceramente, na minha atuação, eu não vivenciei, assim, até por eu só lidar praticamente com mulheres, né, no meu dia a dia, na faculdade, na profissão. Apesar de lá no hospital, no Instituto da Criança, eu ter colegas médicos que são homens, mas o tete a tete ali, a nossa equipe de nutrição é 100% mulher. Eu não sei com relação à nutrição, mas você que é médica, você também. As mulheres, elas conseguem às vezes ser pior que os homens. Então, assim, dentro da medicina, as mulheres, no geral, elas são mais duras que os caras, assim. Então, é bem difícil. Eu acho que existe um machismo maior das mulheres do que dos homens. Eu vi hoje uma história que chama Síndrome da Abelha Rainha, você já viu isso? Sim.
Tem uma competição. Não, assim, os piores assédios morais que eu vi na minha vida foram de mulheres. Mulheres. E hoje até eu ouvi também, por coincidência, uma frase que a Luísa Trajano fala, e que deve ter um lugar bem especial no inferno para a mulher que... Eu acho que a gente não apoia, promove. Não, isso tem que mudar. No meu primeiro dia de faculdade, eu lembro que eu não sabia, eu tinha 19 anos. Aí eu cheguei com uma regatinha e tal. Cheguei pra faculdade e eu só não fui chamada de gente, porque do resto, de biscate pra baixo, me chamaram. Entendeu? Então, assim, e foram mulheres, não foram homens que fizeram isso. Na minha residência, eu sofri com as meninas que eram mulheres. Porque a residência de GO tem muita mulher também. E elas são tão cruéis quanto os caras, assim. Então eu acho que existe um machismo no mundo feminino médico que é pior do que o dos homens. Eu acho que isso não faz sentido. Sim. Isso precisa mudar. Vou contribuir com um exemplo. Você falou pegar o gancho do que você falou. Eu deixei de ser promovida. Eu estava pronta com a análise, pronta para promoção, porque eu estava grávida. Então, só pude ser promovida um ano depois, quando eu voltei da licença maternidade, e a minha chefe era uma mulher. Né? E não, então, só quando você voltar. Então, a gente percebe muito ainda, eu concordo, essa grande dificuldade de reconhecer a mulher com todos os papéis que ela tem, e não prejudicando um ou outro, né? Samantha, conta os seus grandes desafios aqui pra gente, as dificuldades. Não, perfeito, eu achei muito bom ouvir a história delas, porque tem muita coisa que a gente, pelas quais eu já passei. Então, a Cidinha comentou ali da faculdade, da residência. Sim, a faculdade é estressante, a residência com certeza é o período mais estressante que eu já passei. Assim, a gente tem horários absurdos, né, de cirurgia. Quem já passou por uma residência, e residência cirúrgica ainda tem um componente, vamos dizer assim, agravante a mais, né? E eu acredito que seja em especial pior para as mulheres, porque os homens também passam pelas mesmas residências que a gente passa, né? Mas as mulheres, de certo modo, têm uma dificuldade maior de se expressar, de impor certos limites, né? Eu via isso na própria residência, porque as dificuldades eram as mesmas, minha e de um outro colega que eu tinha, que era R igual, que a gente fala, né? Residente do mesmo ano comigo. Eram as mesmas dificuldades que a gente tinha, mas eu notava sempre que quando eu estava numa dificuldade grande, igual a ele tinha alguma solução, ele conversava com alguém, de algum modo facilitava a vida dele, e a gente não costuma ter essa visão como mulher, talvez porque a gente não foi estimulada, a gente não teve exemplos das nossas mães, das nossas colegas, mas de um certo modo a gente acaba menosprezando um pouco as nossas funções, as nossas queixas, e às vezes a gente pode ter alguma coisa facilitada, a gente simplesmente não pergunta. E como a gente não pergunta, as pessoas entendem que está tudo bem, né? E eu notava muito isso quando eu estava num cargo de gestão, que eu tinha mulheres e homens abaixo fazendo as mesmas funções, e normalmente os homens me pediam muito mais oportunidades e queriam discutir alguma coisa do que as mulheres, né? Era muito mais. Então, o que eu fazia? Eu perguntava muito mais, 3 vezes mais para as mulheres se estava tudo bem, do que os homens, porque eu sabia que os homens provavelmente reclamariam se tinha algum problema. E era exatamente isso. Então, quando você começa a perguntar mais e manda mensagem toda hora e liga, aí as pessoas começam a se abrir mais, começam a falar mais. Eu notava muito essa questão. E eu acho que isso que foi comentado por elas, de às vezes, no ambiente, as mulheres não ajudarem, isso realmente é algo que tem que mudar bastante. Eu notava isso, num dado momento eu tive um coordenador que cuidava do time que era de cirurgia geral e coloproctologia, que era ótimo, gostava muito dele, tinha muito bom perfil de liderança, e mais o que acontecia? Quando eu via, estava entrando só homens para o time.
Eu falei, não, Bruninho, a gente vai dividir. Entrou um homem, entra uma mulher. Por quê? A gente notava muito que as mulheres no time, as mulheres quando entravam em cirurgia, elas são muito prudentes. Quando tem alguma questão que possa acontecer com um paciente de segurança, elas são as primeiras a apontar a mão, a levantar o dedo. Pode parar tudo, a gente vai suspender essa cirurgia ou a gente vai suspender o que a gente está fazendo aqui. Elas têm um cuidado extra com o paciente. E a gente notava muito que as próprias notas de avaliação dos pacientes, ou melhor, até o entendimento que eles tinham de uma conduta médica, eram maiores com as mulheres médicas. Talvez as mulheres médicas tinham alguma habilidade maior de comunicação com os pacientes ou perguntavam se eles tinham entendido, mas a gente notava isso. Então, o que a gente fazia era mesclar o time. Então, entra um homem, entra uma mulher. Essa era a regra que eu tinha feito com ele. A gente tem que dividir, não tem porque é amigo, a gente tem que colocar. E eu colocava a maioria das médicas que eu tinha, que eram as médicas referência, que me ajudavam numa parte técnica específica, eram mulheres. Porque o que eu acredito que a gente precisa fazer hoje em dia, igual ela comentou, olha, quando você entra no mundo administrativo, você é muito isolado, é muito ruim. A gente ainda está num país que precisa mudar, que está provavelmente umas 2 décadas atrasado em relação a países europeus. Eu acho que você não só brigar por ter cargos mais altos de médicos, de mulheres, mas você tem que ter os cargos abaixo que apoiam, né? Porque se você fica lá em cima sozinha, é muito pior, a sua vida é muito mais difícil. Então, eu tinha os médicos referentes que tinha abaixo de mim eram quase todas mulheres, assim, que era com quem eu discutia dificuldades no dia a dia, e elas, no geral, eram muito atenciosas com detalhes. Então, eu cuidava de uma área de cirurgia que você tem que ser muito crica, muito detalhista, as coisas têm que estar andando muito bem, porque qualquer coisa pode complicar. E eu notava que as mulheres faziam isso muito, muito bem. E o fato de tê-las ali dentro era engraçado, mas as pessoas sentiam que tinha mais liberdade, que não era um ambiente de um tipo só, que não era só um predomínio de uma pessoa aqui ou ali. Então, eu acho que a gente tem que brigar por ter mulheres em todas as esferas, acima, abaixo, porque é só assim que você garante que você seja apoiada quando você subir, né? Eu acho que você já abordou aí um item importante, que são as oportunidades e como se preparar, né? Então, acho que um próximo viés para a gente discutir, assim, como que a gente vê o mercado hoje em relação às mulheres, o mercado da saúde, quais as oportunidades, né, vocês que já estão trilhando esse mercado, olhando adiante, o que fazer, ou como que vocês acham que devem se preparar para essa nova etapa? A gente está falando muito aí nas tecnologias, na inteligência artificial, na tecnologia apoiando, né? Como que o olhar feminino, essa postura feminina, como que a gente pode entender e preparar para que isso cresça de uma forma mais benéfica para todo o mercado, né? Para pacientes, para profissionais da saúde? Além do que eu falei agora, que eu acho que a gente tem que ter um apoio mesmo de todas as mulheres, de uma instituição, eu acho que na situação que a gente está, teve um estudo que falou sobre a velocidade de equiparação de salários entre mulheres e homens, né? Se a gente for na velocidade que tem sido, vai levar uns 100 anos para eles se igualarem de fato. E eu não vejo outra alternativa senão você de fato impor algumas regras mínimas de participação feminina em alguns cargos, porque na situação que a gente está, assim, falando de Brasil, você precisa ter mais mulheres desse modo, porque eu não vejo de outro modo isso acontecer, né? Eu vi esse exemplo que eu comentei lá no cargo que eu tinha de antes. Eu via um coordenador, acabava colocando muito médico, colega dele, e eu falei, não, a gente vai fazer uma regra.
é metade. Né? Vai entrar um homem e vai entrar uma mulher para esse cargo. E eu acho que a gente, nessa situação, para a gente poder chegar num ponto de se igualarem, de ser de fato meritocrata, né? As pessoas ganharem pelo seu trabalho. Então, se um homem e uma mulher têm um esforço igual, eles devem ganhar igual. Eu acho que, nessa situação que a gente tem que colocar regras de participação mínima das mulheres em instituições. Esse assunto é bem polêmico, né? Que gera sempre aquele, né, você coloca cota, né? Então você está dando, muitas vezes você não é meritocrata colocando cota, mas como um momento de transição, eu acho que faz todo sentido, né? Porque é importante trazer essa diversidade, né? Mas criar um ambiente em que a mulher seja valorizada, em que as pessoas tenham condições iguais, né? Então hoje também estava ouvindo uma coisa interessante, que tem empresas que estão dando para homem e para mulher o mesmo tempo de licença maternidade, né? Que é até uma forma de evitar o preconceito, né? Porque tem muita gente que fala, não vou te promover porque você é mulher, você está grávida, então você vai ter um período de licença em que eu vou perder você aqui. Se o homem tiver esse mesmo período de licença, você está equiparando a situação. Né? Então são várias ações que precisam ser feitas em vários níveis. E o que eu achei interessante, né, quando estavam comentando sobre isso, é que isso gera outros problemas. A gente está num momento de transição muito curioso nesse sentido, porque aí manda o pai e a mãe para casa, né? E a mãe começa, eu não aguento mais essa pessoa aqui em casa, pelo amor de Deus. Além do bebê, eu tô tendo que cuidar do meu marido. Então, o marido que fala assim, então tá bom, então vou aproveitar para fazer um MBA, e aí larga a mulher em casa e vai fazer MBA. Então são as questões... Os desafios, né? Agora, assim, né, agora falando especificamente, né, se eu pudesse falar alguma coisa para a mulher, né, tem um aspecto que eu também li, um material interessante que fala da síndrome da impostora. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Deixa eu ver. Isso é muito interessante, que tem a ver com o que a gente falou aqui da mulher, né? A mulher tem uma tendência a ser perfeccionista, a ser super exigente, achar que tudo que ela faz ela tem que fazer super bem, então ela nunca se sente realizada, então ela se sente quase que como uma fraude. Eu estou aqui meio que por acaso, eu não mereço estar aqui. Ela se questiona muito o tempo inteiro. Ela não se aposta do que ela conseguiu. Exatamente. Né? E aí ela não fala, né? Ela assume menos riscos, né? Ela, num determinada situação, ela é convidada a assumir um cargo e ela fala, meu Deus, mas eu não estou preparada para isso, né? Quando para o homem é completamente diferente, o homem arrisca, o homem fala, o homem... então eu acho que isso é uma coisa interessante a gente discutir, a gente falar abertamente sobre isso, para que a mulher entenda que ela tem que... autoconfiança, né? Até um outro termo interessante, autocompaixão, né? A mulher também tem culpa, ela se sente culpada por deixar os filhos em casa, ela poderia estar sendo uma mãe melhor, eventualmente, se ela estivesse em casa. Gente, um depoimento que eu vi hoje, eu vou falar várias, eu participei de um painel hoje de manhã muito rico, e uma das pessoas disse que a filha dela já tem 20 e tantos anos, e que ela viajava demais, e que quem cuidou 100% da educação dos filhos foi a avó, né? Tanto que quando a filha dela se formou em Direito, né, a dedicatória, enfim, foi para a avó, né? Agradeço a minha avó pelo apoio que ela me deu, não sei o que, né? E que ela se sente zero culpada disso, e que a filha faz análise, e que de vez em quando, pós-análise, ela chega para a mãe e fala, mãe, você foi ausente. Olha, se você tem um problema, você vai resolver no divã com a sua analista. Eu não tenho problema nenhum, sou absolutamente resolvida. Se eu tivesse ficado aqui em casa, eu ia infernizar a vida de vocês, porque eu ia ser uma pessoa
infeliz. Então, sinta-se feliz de eu ter me realizado profissionalmente, e de vocês terem tido a sua avó, né? Aqui, ajudando, apoiando, que é outra questão importantíssima, né? É o apoio. O apoio da família. Da família, né? A posição do marido como um parceiro na jornada. O filho não é da mulher, o filho é do casal. Né? Então, o marido não ajuda em casa. Que é outra coisa quando as pessoas falam, nossa, você tem uma sorte do seu marido ajudar em casa. Eu acho que é interessante a gente, essa palavra, né? Eu vou te ajudar. Não, você vai fazer a sua parte. Né? O filho é seu, a casa é sua. Né? Eu acho importante isso que a gente trouxe aqui, a questão da... eu pessoalmente, mas a questão da maternidade é uma opção, mas eu digo, no meu caso, a maternidade me ajudou a despertar este lado guerreiro de ir, de buscar, de colocar os meus anseios e trabalhar essa questão de culpa. Então, eu sempre fui workaholic, sempre amei o que eu faço, sempre amei trabalhar. E daí eu falo para os meus filhos, eu tenho 3 só, e daí eu falo assim, é a mãe que eles têm, né? Não tem, cada um tem uma característica, né? Então a gente não precisa trazer essa culpa. A gente somos como somos e acho que a gente tem que ver os nossos potenciais, as oportunidades aí de mercado. Acho que tem, com essa discussão toda que a gente tem agora de equiparação, de busca, né, de estarmos no mesmo nível, a gente tem que estimular e questionar mais formas distintas, mas da gente unir as características femininas com as masculinas para que a soma seja melhor, né? E não este é melhor, aquele é pior. Sim, eu acho que são questões de escolhas também, né? Tem mulheres que têm um perfil, tem mulheres que têm outro perfil e tá tudo bem. Eu acho que cada mulher tem que escolher, trilhar o seu caminho, né? Não, eu quero ser uma mulher, eu quero ter uma vida profissional super ativa, eu quero trabalhar, só que assuma isso, né? Como um fato, e tudo bem, não eu precisa acho ficar que se sentindo assim, culpada. a nossa geração é responsável por mudar a cabeça dos homens também, sabe? Porque assim, se você tem um namorado, um noivo, um marido que lava a louça e acha que ele tá arrasando, você vira e fala assim, filho, você não tá fazendo mais nada do que sua obrigação. Entendeu? Então assim, eles têm dentro da cabeça deles que se eles fazem um pouquinho a mais, eles estão arrasando. E você chegar e falar assim, querido, você não tá fazendo mais nada do que sua obrigação. E é isso, porque eu trabalho tanto quanto você, me ferro tanto quanto você, e você tem a mesma obrigação que eu dentro de casa. Entendeu? Então, assim, se a gente não mudar isso, não dá. Sim, sim. E na saúde, especialmente, assim, no segmento da saúde, como ver os desafios daqui por diante, né? A gente mencionou um pouco da tecnologia. Como ver, por exemplo, a telemedicina, que está aí chegando, está muita discussão, mas assim, é a tecnologia nos apoiando ou não? Qual é a interpretação de vocês? Como que vocês veem este movimento? Se a telemedicina para a mulher é algo que vai facilitar a vida, vai dificultar, como que vocês veem esse momento? Bom, assim, quase 100% das minhas pacientes vêm da internet, vêm da rede social, elas já me conhecem, elas já sabem quem eu sou, elas já sabem o nome do meu cachorro, o nome do meu noivo, como é que minha casa, tudo. Assim, não tem como você fechar os olhos para isso. Ou você se fecha para isso e vai se ferrar, porque assim, hoje as pessoas estão conectadas na internet. Elas procuram, assim, por exemplo, tem 1000 GOs do convênio. Elas podem ir no GO do convênio. Se elas vão pagar para ir numa GO particular, elas querem saber quem é aquela pessoa, qual que é a formação dela, o que ela acredita, o que ela gosta, como ela se veste, onde ela mora, tudo. Então ela faz toda uma pesquisa. Então hoje eu tenho a minha relação médico-paciente, ela já é criada antes da paciente chegar no consultório. Quando ela chega, ela já abre um sorriso e fala, já te conheço. E é assim. Então assim, ou você se fecha para isso, ou você abraça isso e vê isso como uma oportunidade. Preparo, né, para essa e hoje para mim isso é uma oportunidade, porque se não fosse a rede social, a internet, e se essa gama de possibilidades que apareceu, eu não estaria onde eu estou hoje, entendeu?
Porque eu saí de um movimento péssimo, que eu ganhava R$ 20 de ultrassom obstétrico, para só atender paciente particular. E hoje, graças a Deus, a minha agenda tá bem, assim, eu tenho paciente, eu tenho fluxo, sabe assim? E foi por conta disso. Se você se fecha e a paciente manda um exame para você e você fala assim, olha, marque o retorno, senão eu não vou responder sua mensagem. Ela não vai voltar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente e ela não queria nem passar em consulta, ela queria conversar comigo. E aí ela falou assim, olha, Cidinha, eu vou viajar, eu só vou voltar mês que vem, posso mandar os exames pelo WhatsApp? Manda pelo WhatsApp, eu vou ver, vou te responder se eu puder, sabe? E se eu puder, não, eu vou responder. Se eu não fizer isso, eu vou perder ela, entendeu? Então, assim, eu acho que quem se fechar para isso vai sofrer consequências ruins, porque o mundo está mudando e se você não se abrir para esse tipo de mudança, você vai ficar para trás. Eu acho que a gente tem muita resistência ainda, né, às novas tecnologias, mas acho que a gente tem que se preparar, conhecer, né? Sim. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente pode trazer as tecnologias como aliados e não como um empecilho ou algo que vá nos prejudicar, né? Por mais que às vezes a consulta não seja ideal ou ela dependa de alguma parte de exame físico, um suporte intermediário que você dê online já é um suporte, né? Eu acho que a gente como profissional da saúde, a gente precisa também ter um olhar de perspectivas que essa tecnologia poderia trazer, né? Por exemplo, eu como médica do sono, eu poderia estar atendendo pacientes que moram no interior de algum estado, no interior do meu estado, do Paraná, que não têm acesso, portanto, eles não vão conseguir fazer tratamento de qualquer modo. E a gente não vai longe, né? A gente vai aqui em São Paulo mesmo, tem várias áreas que são um pouco mais distantes, ou o que a gente comentou, dificuldade de acesso por uma limitação do próprio paciente, né? Então, ainda que, de repente, ele não consiga fazer uma avaliação completa, porque dependa de um exame físico, alguma orientação que você dê já é um ato médico, né? Ou enfim, um ato não vou falar um ato médico, porque a gente tem outros profissionais aqui também de saúde, já é um ato de um profissional da saúde. Então, eu acho que isso compete mais ao profissional da saúde de entender se naquela situação é algo urgente, que o paciente vai precisar complementar aí em algum local, ser avaliado frente a um profissional, ou se de repente aquela situação ele pode dar uma orientação, resolver daquele modo e depois ele procura, né, um local. Mas acho que essa ideia assim de tudo ou nada não faz sentido, a saúde não é assim. Todo mundo passa por certas situações que tem que se adequar, e eu vejo isso como uma perda de oportunidade dos profissionais, né? Poderiam estar impactando muito mais gente, né? A gente tem que pensar que olha o tamanho do nosso país, né? E eu diria assim, falando um pouco do tema assim, feminino, eu acho que as mulheres, que já são maioria, né? Desde 2009, as mulheres já são maioria na medicina, né? Nos novos formandos médicos já são maioria. E as mulheres precisariam se incluir também, não só na parte que vai usar a tecnologia no dia a dia, mas também na turma de lá, na turma que vai criar essa tecnologia, né? Na turma das empresas. Então, vendo, por exemplo, agora eu estou numa empresa que fica no Cubo, no espaço de inovação do Itaú. E lá também tem muito mais homens do que mulheres. Em algumas empresas tem um pouco mais de mescla, mas eu noto isso. E eu acho que não é né, a gente não vai entrar aqui numa guerra entre os sexos, mas a gente sabe que a diversidade, de um modo geral, ajuda no ambiente. Não é só a mulher que precisa ser mais incluída, são outras minorias também. E essa diversidade só acrescenta, né? Hoje em dia as coisas mudam tão rápido que você não pode ter só um grupo de pessoas que pensam do mesmo modo ali, né? Então, quanto mais diversificado for a formação que as pessoas têm,
melhor é para a empresa, né? Então, aqui tem uma médica que trabalha com informática, eu estou me especializando em data science, tem aqui o Fábio, oftalmologista, que trabalha com gestão. Então, quer dizer, os ambientes, eles só melhoram quanto mais a gente tiver gente pensando de óticas diferentes. E na saúde ainda mais, porque a gente tem pessoas com debilidades diferentes, com interesses diferentes. A gente não pode ter condutas ou posições como essa que foi tomada recentemente, de dizer, olha, não, a gente não vai ter essa tecnologia por enquanto. Você não pode ser assim, né? A gente tem que ter mais discussão, você não pode ser 880, né, na área médica. Logo no início nós falamos, acho que a Samantha usou a palavra comunicação. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode até unir todos os discursos, né, no que foi falado, na interação com os pacientes, nas demandas da tecnologia, nas novas frentes aí da nutrição, ligada a várias frentes. A telemedicina, eu acho que é algo que a gente tem que explorar, levar a comunicação para pontos extremos, né, como você colocou, Samantha. Às vezes um médico lá do interior pode consultar um médico, né, trocar as informações, levar o conhecimento. Existe aí a oportunidade de expandirmos, né, para o Brasil todo. Enfim, eu acho que nós, com essa sensibilidade diferenciada, aflorada, a gente tem um papel importante aí nesse olhar maior e fazer a comunicação pelas novas tecnologias, pelos novos mecanismos, estar entranhando, né, Brasil afora, e para todos que têm a necessidade da assistência, né, do atendimento, olhando a saúde, né, como o bem-estar geral a todos, para que as outras frentes possam se desenvolver melhor, né? Eu acho que a gente teve uma contribuição maravilhosa aqui, a discussão foi muito importante. Queria colocar aqui agora aberto, né, alguma questão, comentário, alguma dúvida que vocês tenham e queiram contribuir nesse momento.